Olá pessoal, hoje a gente continua a série de leitura da Odisseia do Homero com o canto 12. E isso significa que a gente chegou na metade desse projeto de leitura e gostaria de aproveitar essa ocasião para agradecer a todo mundo que vem acompanhando esses vídeos. E para quem quiser assistir os vídeos anteriores e também os próximos, aqui na descrição desse vídeo tem o link da playlist da Odisseia. No canto 12, Odisseu continua contando para o rei Alcino sobre todos os lugares por onde ele tinha passado nos últimos anos, como a gente vem acompanhando nos últimos cantos. E nesse canto de hoje ele vai contar para o rei Alcino sobre a saída dele do Hades e todos os perigos que ele enfrentou no mar depois disso. E como a gente acompanhou no canto 11, Odisseu tinha ido até o Hades para buscar alguns conselhos do adivinho Tiresias sobre a melhor maneira de voltar para casa, e o canto 11 termina com Odisseu e os companheiros dele se preparando para sair do Hades. O canto 12 começa com Odisseu e os companheiros dele saindo do Hades e voltando para o mar, e eles voltam então para a ilha Aeia, onde morava Circe, onde eles tinham vivido por mais ou menos um ano antes de irem até o Hades. Na ilha, Circe oferece mantimentos para que eles pudessem seguir a viagem e durante a noite chama Odisseu para conversar em particular, porque ela queria saber como tinham sido as coisas no Hades, e Odisseu então conta tudo o que eles enfrentaram no Hades. Circe então começa a fazer alguns alertas para Odisseu sobre os próximos perigos que eles encontrariam nas regiões próximas, porque eles passariam por uma região que tinha sereias. Circe alerta que as sereias enfeitiçavam quem ouvia o canto delas, e quem ouvia esse canto não conseguia voltar nunca mais, e eles notariam que aquela região estava cheia de ossos humanos. Circe então diz que Odisseu deveria tapar os ouvidos da tripulação com cera para que ninguém ouvisse aquele canto e não fosse enfeitiçado, mas se ele tivesse curiosidade de ouvir como era o canto das sereias, ele deveria pedir para ser amarrado no mastro enquanto eles passavam por aquela região e deixar a orientação bem clara de que ninguém desamarrasse ele de jeito nenhum, mesmo que ele implorasse, e essa é uma das passagens mais conhecidas da mitologia grega. E depois de passar pelas sereias, Circe diz que o grupo de Odisseu ainda teria muitos outros desafios pela frente, porque eles atravessariam regiões extremamente perigosas. Isso porque eles passariam por uma região em que existia alguns rochedos, e nesse rochedo tinha uma gruta onde morava Scylla, um monstro marinho de 6 cabeças que era extremamente violento. Scylla tinha o hábito de colocar as cabeças para fora da gruta e caçar os animais que existiam ali por perto, naqueles rochedos, e quando alguém navegava por aquele lugar, ninguém conseguia atravessar, porque ela devorava a tripulação com aquela série de cabeças. E perto dali tinha outro rochedo, tinha uma árvore nesse rochedo, uma figueira, e embaixo dessa árvore tinha outro monstro marinho chamado Caríbide, que tinha o hábito de aspirar e expirar a água do mar que existia ali na região, o que deixava a água do mar muito agitada e extremamente perigosa para a navegação. E se eles sobrevivessem a todos esses perigos que eles enfrentariam no mar, eles chegariam na ilha Trinácia, que era uma ilha onde o deus Hélio tinha várias vacas e ovelhas. E se eles deixassem aqueles animais da ilha de Hélio em paz, eles conseguiriam seguir viagem numa boa, mas se eles fizessem algum tipo de mal para aqueles animais, Hélio ficaria furioso, eles perderiam grande parte da tripulação e também perderiam o navio, e esse conselho também já tinha sido dado pelo adivinho Tiresias lá no Hades, no canto 11. E no dia seguinte a essa conversa que Circe deu esses avisos para Odisseu, Odisseu reúne a tripulação e eles vão embora então da ilha de Circe. Odisseu conta para todos no navio sobre os perigos que eles enfrentariam dali em diante, para todos ficarem cientes de que qualquer errinho poderia ser fatal, mas ele não conta a história inteira e não fala então sobre todos os perigos que eles enfrentariam. Logo eles vão se aproximando da região em que viviam as sereias e toda a tripulação coloca cera nos ouvidos para não ser enfeitiçado pelo canto delas, mas Odisseu tinha a curiosidade de ouvir aquele canto, então ele pede para ser amarrado no mastro do navio. As sereias percebem a passagem daquele navio pela região e começam a cantar para enfeitiçar
a tripulação, e Odisseu, que estava sem a cera no ouvido, fica totalmente enfeitiçado e implora para os homens para que eles soltassem ele do mastro, mas cada vez que ele pedia para ser solto, os homens amarravam ele ainda mais forte, e assim Odisseu foi um dos únicos que ouviu o canto das sereias e sobreviveu. E Odisseu só é desamarrado depois, quando eles já estavam longe da região das sereias, e aquele perigo já não existia mais. E depois de solto, Odisseu avista um nevoeiro e escuta um barulho muito forte de ondas que se chocavam contra alguma coisa, e toda a tripulação fica assustada e larga os remos, e assim eles param o navio. Odisseu pede para que eles continuassem remando e pede para o timoneiro desviar daquela região em que tinha aquela neblina e se aproximar mais de um rochedo que tinha ali por perto, mas ele não conta para a tripulação que por ali estavam Sila e Caríbide para evitar o pânico da tripulação. Então eles continuam navegando, mesmo um pouco assustados, mas era só Odisseu que sabia que eles tinham um monstro de um lado e outro monstro do outro lado. E na passagem perto do rochedo, logo acontece um ataque de Sila que devora 6 tripulantes, cada um deles com uma das 6 cabeças do monstro, mas mesmo assim o navio consegue seguir viagem e ir embora dali. E depois de passar pelo rochedo de Sila, o monstro de 6 cabeças, eles conseguem chegar na ilha Trinácia, onde ficavam as vacas e ovelhas do deus Hélio. A tripulação então ouve o som das vacas e das ovelhas e quer desembarcar ali para se alimentar e também para descansar, mas Odisseu tenta fazer eles mudarem de ideia, lembrando do conselho do adivinho Tiresias, de que ele deveria controlar a cobiça da tripulação, e pede então para o navio ser manobrado para longe dali. Mas Euríloco reclama, dizendo que Odisseu era cruel em não deixar eles pararem, já que eles estavam muito cansados e com fome, e que também logo anoiteceria, eles precisavam desembarcar em algum lugar para passar a noite, porque era muito perigoso passar a noite no mar. E Euríloco continua insistindo para que eles desembarcassem para fazer uma refeição e também para passar a noite, e logo ele conquista todo o apoio do navio e todo mundo aplaude essa ideia dele. Com isso, Odisseu percebe que a tripulação estava realmente decidida a desembarcar na ilha e que Odisseu não conseguiria impedir eles de desembarcar, mas mesmo assim ele frisa a importância deles não se alimentarem dos animais que existiam na ilha, as vacas e as ovelhas de Hélio, e que eles só comessem os mantimentos que Circe tinha dado para eles. Eles desembarcam então na ilha Trinácia, mas logo depois disso o tempo muda e eles acabam ficando presos nessa ilha por um mês por conta do mau tempo e começam a caçar aves e pescar para se alimentar. E como a comida dada por Circe já tinha terminado e a situação da alimentação ficava cada dia mais crítica, Euríloco convence o grupo a capturar algumas vacas e ovelhas para que eles pudessem se alimentar. E enquanto isso, Odisseu, que estava andando pela ilha, sente o cheiro da carne sendo assada e então ele lamenta o erro dos homens que não tinham seguido o conselho dele de não consumir as vacas e ovelhas da ilha. E logo o deus Hélio fica sabendo que algumas vacas e ovelhas dele tinham sido consumidas e vai reclamar com Zeus, pedindo que Zeus castigasse quem tinha feito isso. Logo depois o clima melhora e eles voltam a navegar, indo embora então da ilha Trinácia, e quando eles estavam bem no meio do mar, Zeus envia uma tempestade para punir aqueles homens. Com a tempestade, o mastro do navio acaba se quebrando e o navio também é atingido por um raio que arremessa toda a tripulação no mar. Odisseu é o único que não é arremessado no mar e ele fica então naquele navio que está completamente desgovernado e acaba voltando para a região em que viviam Sila e Caríbide. Odisseu passa por Caríbide bem no momento em que ela aspirava a água do mar, e nesse momento ele se atira para fora do navio e se agarra na árvore que estava naquele rochedo de Caríbide. Odisseu fica agarrado naquela árvore até ver um pedaço do navio boiando na água, depois de Caríbide já ter expelido a água do mar de volta. Então ele se joga de novo no mar e se agarra naquele destroço e vai remando com as mãos para longe dali. E na passagem por Sila, o monstro de 6 cabeças, Zeus acaba interferindo e faz com que Sila não visse Odisseu, e foi só por conta disso que Odisseu conseguiu se salvar.
Odisseu fica vagando no mar por 9 dias até que ele chega na ilha de Calipso, mas ele não ia contar isso novamente para o rei Alcínoe, porque ele já tinha contado sobre Calipso para o rei Alcínoe no canto 7, e a gente também tem mais informações dessa estadia de Odisseu na ilha de Calipso no canto 5. E com isso a gente tem que lembrar que o que Odisseu viveu nos cantos 9, 10, 11 e 12 aconteceu antes do que ele viveu no canto 5. Isso porque nesse ciclo de 4 cantos, que vai do 9 ao 12, Odisseu está narrando para o rei Alcínoe o que ele viveu vários anos antes. Então Odisseu primeiro sai de Troia e depois ele enfrenta todos os perigos que a gente acompanhou dos cantos 9 ao 12, como os lotófagos, o ciclope, a casa de Circe, as sereias, os monstros do mar, o Hades também, um pouquinho antes disso, e só depois, então, ele chega na ilha de Calipso. E é só depois de ir embora da ilha de Calipso que Odisseu chega na terra dos Feácios, no canto 6, e é na terra dos Feácios que Odisseu conhece o rei Alcínoe e conta, então, sobre a trajetória de vida dele até aquele momento. Mas, como a gente pode perceber, todos esses acontecimentos não estão na ordem cronológica, porque primeiro a gente fica sabendo que Odisseu estava na ilha de Calipso, e só depois é que a gente vai ficar sabendo do que aconteceu antes dele chegar na ilha de Calipso. E nesses 4 cantos que vão do 9 ao 12, que são os mais emocionantes da Odisseia e também os mais movimentados, na verdade Odisseu está sentadinho lá no palácio do rei Alcínoe, entre os Feácios, narrando todos esses acontecimentos. Então a gente não pode se confundir e achar que esses acontecimentos que vão do canto 9 até o 12 são narrados no mesmo momento em que eles acontecem, porque não, eles são narrados vários anos depois de já terem acontecido, mas a gente vai ter sim essa sensação de que eles são narrados no mesmo momento em que acontecem, o que então não é verdade. E a gente também não pode esquecer que, como a gente viu lá no canto 1, no início da Odisseia, o poeta pede inspiração à musa para recontar esses acontecimentos que foram vividos por outras pessoas muitos anos antes do momento em que eles estão sendo narrados. Então aqui na Odisseia a gente tem uma questão muito interessante relativa ao tempo. E com o canto 12 termina esse relato de Odisseu para o rei Alcínoe, que vai então do canto 9 até o canto 12, e a partir do canto 13 a gente vai começar a acompanhar os Feácios levando o Odisseu até Ítaca. Esse então foi o vídeo de hoje, muito obrigado a quem assistiu, e a gente se vê de novo então no canto 13. Um abraço e até lá!